Olá! Nesta palestra eu vou te ensinar o que é gravação em nuvem e backup em nuvem e como ter uma renda recorrente com esse tipo de serviço para clientes antigos e clientes novos. Diversas pesquisas dizem que é muito mais fácil você vender para clientes antigos que já compraram o seu produto, que já conhecem o seu serviço, já sabem do seu atendimento, já estão satisfeitos ou alguma coisa assim do gênero. É mais fácil você vender para ele do que abrir novos clientes. Meu nome é Ricardo Luiz, eu trabalho desde 2013 na empresa TecVoz, uma das referências em câmera de segurança CFTV aqui no Brasil, e sou criador do site ricardoluiz.com.br, site especializado em segurança eletrônica, onde semanalmente eu posto dicas e notícias sobre o setor. Gostaria de agradecer ao Marcelo Pérez mais uma vez por esse convite, por participar do CONASEG, da segunda edição. O ano passado eu participei e foi muito bom. Acredito que esse ano será o mesmo sucesso. Mas afinal, o que é gravação em nuvem? Gravação em nuvem é qualquer tipo de gravação que você faça fora da rede que está ligado o DVR ou a câmera IP. Então, se você instalou o DVR numa empresa e você está gravando essas imagens fora daquela rede interna, isso já pode ser considerado como gravação em nuvem. Resumidamente, qualquer gravação que você faça via internet ou numa outra rede que não esteja no local onde está instalada as câmeras, isso já é gravação em nuvem. Qual a diferença de gravação em nuvem com backup em nuvem? Backup é uma cópia da gravação. Então, se você faz uma gravação local e repete essa gravação remotamente em outro local, então, é um backup em nuvem, porque você está fazendo uma segunda gravação nesse local. Então, a partir de agora, que já expliquei essa diferença, eu vou começar a falar só em backup em nuvem, que é o mais importante. Por quê? Sempre é aconselhável você fazer uma gravação local, pois gravação em nuvem sempre precisa de uma internet ou, se você estiver usando uma fibra ótica, alguma coisa, uma extranet, né? Mas, por padrão, é sempre feito via internet. E esse link de internet pode cair, pode não funcionar, pode parar de funcionar. Então, é muito aconselhável você sempre fazer uma gravação local e fazer um backup em nuvem ao invés de só gravar em nuvem. Então, de agora em diante, eu vou falar só backup em nuvem. Por que é importante ter o backup em nuvem? Infelizmente, hoje, os ladrões têm se profissionalizado e é quase que padrão, quando eles vão fazer um furto ou um assalto em locais que têm câmeras de segurança, automaticamente eles vão procurar onde está o gravador para roubar o gravador também. Que com isso ele consegue levar as imagens gravadas e não vai ter imagem dele no momento do assalto. Por isso que é muito importante fazer o backup em nuvem. Por mais que você deixe o DVR escondido, que é uma prática muito comum os instaladores colocar no forro ou escondido em algum armário, alguma coisa, o ladrão pode procurar esse equipamento por meio de fio, se o fio estiver exposto ou alguma coisa assim do gênero. Como também, se for um assalto à mão armada, ele pode estar pedindo para o funcionário, para quem estiver no estabelecimento lá, estar informando onde está o local. Convenhamos que se estiver com uma arma na cabeça, não vai ter nenhum familiar seu ou funcionário que não vai falar onde está o DVR. Por isso que é aconselhável fazer também o backup em nuvem. É necessário fazer o backup de todas as câmeras? Talvez sim, talvez não. Vai depender do projeto. Eu aconselho, às vezes, dependendo de qual for o serviço de backup em nuvem que você estiver fazendo para o seu cliente ou para você mesmo, fazer o backup de algumas câmeras. Talvez a câmera da entrada da residência ou do estabelecimento, que nessa entrada pegue legal o rosto da pessoa, talvez já seja o suficiente. Agora, se você quer pegar outro tipo de movimento, por exemplo, não é só para assaltos, né? Você pode ter pequenos furtos de funcionários na empresa que, se ele tiver acesso ao DVR, ele pode apagar as imagens ou fazer alguma outra coisa
que se ele fez alguma coisa, roubou você, se você não estiver fazendo a gravação em nuvem, você não vai pegar nunca esse funcionário. Uma empregada doméstica, uma babá, para você estar vendo se ela está maltratando os seus filhos, os seus parentes, um enfermeiro, algum cuidador de idoso, se está cuidando bem do idoso. Esse pessoal, como eles estão, se por acaso estiverem maltratando a criança, alguma coisa, pode ser que eles tenham acesso ao DVR alguma coisa e apaga essas imagens ou alguma coisa do gênero. Se você tiver gravação em nuvem, você consegue ver mesmo assim, tá? Então esses são alguns motivos que é super aconselhável ter gravação em nuvem. Quais são os tipos de gravação ou backup em nuvem que você pode ter? Uma opção barata, para dizer a verdade, gratuita, é utilizando o próprio software cliente, o próprio programa cliente que acompanha o equipamento. Em torno de 99% dos equipamentos hoje que vendem no Brasil, os de marcas conhecidas principalmente, eles acompanham um software cliente que você consegue monitorar diversos DVRs, por exemplo, da mesma marca, ali, do mesmo modelo. Além de monitorar, eu vou dizer que 80% dos equipamentos, das marcas, o software cliente tem a função de gravação também. Algumas marcas, alguns DVRs sem marcas que o pessoal importa da China, assim, talvez não tenha o software cliente com a opção de gravação. Mas as marcas brasileiras, as principais conhecidas, o software cliente tem essa função de gravação que você pode estar, vamos supor que você vendeu as câmeras na empresa do seu cliente, você pode estar instalando esse software cliente na casa dele e fazendo a gravação em nuvem. Então ele mesmo, o seu próprio cliente, está fazendo essa gravação em nuvem com um software gratuito que acompanha o equipamento. Esse software ele pode ser chamado como VMS, como CMS, ele é muito conhecido como CMS também, tá? Mas eu vou generalizar como software cliente. A TecVoz, por exemplo, o software cliente dela atualmente chama TW Viewer. Esse equipamento dela, ela tem essa opção de gravação e você consegue monitorar diversos DVRs da mesma plataforma, monitorando até 256 câmeras na mesma tela ali, que pode ser de diversos equipamentos. Então esse equipamento ele também centraliza as imagens, né? Ele tem a função de monitorar também. Vamos supor, você instalou na matriz uma rede de farmácias. Você instala esse software numa matriz e nessa matriz monitora todas as filiais que tem o DVR instalado. E então ele não só monitora, como também faz as gravações em nuvem, fazendo esse backup dessas imagens, para caso se alguém roubar o equipamento, você tem esse backup. Então você pode estar oferecendo, vamos supor, se você já instalou câmera para o seu cliente, você pode estar voltando a falar com esse cliente e oferecer esse serviço de configurar, de instalar esse software num outro local, numa residência dele, uma outra filial dele, uma matriz, oferecer esse serviço e fazer essa configuração para ele. Ou, se você está fazendo uma instalação nova para um cliente novo, você oferece esse plus a mais, esse serviço a mais gratuitamente, mas deixa bem claro para ele que é um plus, que não estava inicialmente no contrato, que eu tenho certeza que com isso ele vai gostar do seu serviço, que ele vai reconhecer que você fez uma coisa a mais para ele gratuitamente e vai estar te indicando para outros amigos e assim por diante. Qual que é o lado ruim de fazer a gravação em nuvem no local? O seu cliente vai ter que deixar esse computador ligado 24 horas. Então vamos supor, se ele tiver instalado esse computador na casa dele para fazer a gravação, o backup em nuvem das câmeras da empresa, ele vai ter que deixar esse computador ligado 24 horas, corre o risco de alguém, quando for fazer uma limpeza na residência lá, desligar ele por algum motivo, desligar da tomada, alguma coisa assim do gênero. Ou até mesmo se tiver alguém na residência e que estiver utilizando esse computador para acessar a internet, receber e-mail, então ele pode dar vídeos e pode parar de gravar. Dependendo de onde for que tiver instalado esse computador, além dele ter ficado ligado 24 horas, pode estar fazendo um barulho com ventoinha, se for perto de quarto, pode incomodar durante a noite. E também corre o risco da internet travar,
bloquear, porque você vai ter uma única internet e às vezes quando a internet em casa é uma internet caseira. Então assim, é uma solução barata, porém tem alguns problemas aí que você pode estar deixando de ter gravações durante um período de tempo. Um outro porém também, de você usar o software cliente do equipamento, que esse software ele é específico para aquele equipamento ou para aquela linha de modelos que ele atende. Por exemplo, se você tiver com um software que só grava DVR de uma marca analógico e seu cliente comprou para outra filial um outro DVR mais moderno, com tecnologia HDTVI ou tecnologia CVI, possivelmente esse DVR vai ter um outro software cliente que um não seja compatível com o outro. Então, quando começa a ter diversos equipamentos de diferentes marcas ou diferentes tecnologias, tem esse problema de usar o software cliente do próprio produto, porque um não vai ser compatível com o outro. A segunda opção, que já é uma opção um pouco mais profissional, seria utilizar softwares comercializados no mercado, chamado de VMS, como Digiforte, TheGuard, que é fornecido pela Savent, e o Integra, que é fornecido pela TecVoz, e entre outros que existem no mercado, né? Esses softwares eles são conhecidos como VMS, eles são próprios para centrais de monitoramento, então são softwares mais profissionais, que eles centralizam, conseguem acessar, monitorar diversos equipamentos, como câmeras IPs e câmeras analógicas. O Digiforte ele é mais focado para câmera IP, agora o TheGuard e o Integra ele já tem uma gama muito grande também de softwares analógicos, de DVRs analógicos. Quando eu falo analógico, eu falo de tecnologia CVBS, TVI, CVI e AHD. Tudo isso são tecnologias analógicas, umas com baixa resolução, outras com alta resoluções de até de 2 megapixels e assim por diante. Então, o software Integra, por exemplo, você consegue monitorar até 3.000 dispositivos, incluindo com protocolos ONVIF, que é um protocolo de comunicação de câmeras IPs, é um padrão, que daí você consegue monitorar muitos dos equipamentos. Então, com o software Integra, por exemplo, você consegue monitorar até 3.000 equipamentos, daí não vai ter o problema de você estar diferenciando entre modelos e marcas e tecnologias. Ele também tem a função de conectar via protocolo de comunicação RTSP, que também é um protocolo aí, diversos equipamentos hoje em dia transmitem imagens via internet por esse meio de transmissão, por esse protocolo. Fora a gravação e a centralização, ele tem diversos outros recursos, como controle, gestão, monitoramento, a gravação propriamente dito, na gravação em nuvem. Com ele, você pode estar gravando um número ilimitado de câmeras. Você tem uma maior compatibilidade de dispositivos analógicos, suporta qualquer resolução de imagem. Você tem criação de layouts customizados, então você pode estar criando diversos layouts em cada monitor, com até 100 câmeras em cada monitor para centralizar de vários clientes seus e estar gravando simultaneamente. Você tem controle de câmeras PTZ via joystick, você pode estar controlando remotamente uma câmera PTZ, aquelas câmeras speedometers que dá zoom, giro 360 graus. Você tem zoom digital ao vivo, conforme você está monitorando. Então, com esse software, além de fazer a gravação, um backup em nuvem, você consegue também criar uma central de monitoramento e tá tendo uma renda recorrente desses seus clientes, monitorando as imagens e fazendo as gravações remotas. Você tem arquitetura descentralizada, você tem vários acessos, níveis de acesso para vários tipos de funcionários e turnos. Então essa é a tela dele, você consegue fazer uma matriz virtual, colocando num monitor diversas telas, e nos outros monitores você consegue estar monitorando eventos, vendo gravação, acionando telas pop-ups para quando tiver algum evento, algum cliente, ele acionar no monitor X, Y, Z. Você pode trocar alarme sonoro, controle de relés, enviar e-mail, abrir layouts, ativar preset de speeddome, controle de gravação, enviar SMS, controle de áudio e assim por diante. Eu não vou entrar muito a fundo no software Integra,
porque se eu fosse falar recurso por recurso dele, ia demorar aqui de 2 a 3 horas aí só para falar desse software. E como o foco é gravação em nuvem, eu não vou falar muitos detalhes deles. Mas você tem outros recursos de mudança de cenário, barreira virtual, obstrução de câmera, objeto deixado abandonado, objeto retirado, cerca virtual, LPR, que ele reconhece a placa do carro e converte ela em texto para estar registrando o horário que o veículo entrou no estacionamento, o horário que o veículo saiu e assim por diante. Então, como eu falei inicialmente, esse software ele tem um custo, você tem que adquirir ele, mas com ele você tem a vantagem de estar monitorando diversas marcas e modelos de equipamento. Você monta uma centralzinha, você pode estar cobrando mensalmente para monitorar o seu cliente, as imagens dos seus clientes, como também está gravando. Para ter uma centralzinha dessa, um servidor desse para gravar imagens em nuvens, você tem que ter um servidor parrudo, um servidor potente. Não, né? Depende do número de clientes que você tiver, 2, 3 servidores. Se um servidor desse parar de funcionar, você pode correr o risco de perder as gravações. Você tem que ter um storage de HD bem grande para estar gravando diversos clientes, diversos canais de câmeras de vários clientes. Tem que ter, se estiver fazendo monitoramento, tem custo com funcionários, com adicional noturno, folguista para fazer o revezamento de turno. Tendo breaks em todas as instalações, né? Não só nas câmeras dos clientes, como também na central, que vai estar fazendo o backup em nuvem. Um gerador para, caso acabar a energia, ele aguentar o tempo até voltar a energia, porque como você vai estar cobrando do seu cliente para fazer o backup em nuvem, você não pode correr o risco de estar sem energia quando o seu cliente for roubado e ele pedir aquele tempo específico de gravação. Um local seguro. Por que um local seguro? Já aconteceu, isso claro que não é padrão, né? É muito raro acontecer um negócio desse, mas já aconteceu, já vi casos que o ladrão era uma equipe tão profissional que ela já sabia dos processos da empresa. Claro que esse não foi um assalto de grande nível, né? Eu não sei quanto que eles roubaram lá, mas acredito que tenha sido por cima dos milhões. Eles foram na empresa para assaltar, pegaram todos os DVRs que estavam lá na empresa, só que eles sabiam, não sei como, deve ter sido algum funcionário, alguma coisa, mas eles sabiam que na casa do diretor da empresa tinha também o backup em nuvem lá, o cliente, na casa do diretor da empresa tava lá, tinha um computador com software cliente fazendo gravação remota também. E então eles fizeram o assalto simultâneo na empresa e na casa do diretor para não ter o problema de ter a gravação. Então, se você estava gravando as imagens no local, eles também roubaram ali na casa do cliente. Mas isso poderia acontecer também com uma central de monitoramento sua, se você estivesse fazendo gravação remota também, prestando esse serviço. Tá? É até mais comum eles irem na central do que ao invés de ir na casa do diretor e assim por diante. Então, se você for fazer uma central de monitoramento, para estar fazendo backup em nuvem das imagens, tenta não divulgar muito esse local, deixar ele bem seguro para não correr o risco do ladrão fazer esse assalto simultâneo. Uma outra alternativa para backup em nuvem seria fazer gravação em servidores em empresas que já fazem essa função de gravação em nuvem. Como assim? Por exemplo, o Dropbox, né? Ele não é uma empresa especializada em gravações de imagens, de vídeo, de câmera de segurança, mas uma pequena adaptação técnica, né, como diz os brasileiros, você consegue consegue ter uma gravação às vezes até gratuita, dependendo do quanto você quer gravar em nuvem, né, dessas imagens. Como assim? Por exemplo, o Dropbox. O Dropbox ele tem 2 GB de acesso de armazenamento em nuvem gratuito, que se você colocar um computador e gravar essas imagens naquele computador e colocar aquela pasta que está gravando as imagens para sincronizar com o servidor do Dropbox, ele vai estar fazendo o backup dessas imagens em nuvem. Tá? Então, 2 GB é gratuito. Se você quiser mais que 2 GB, você tem que pagar.
conforme essa tabela aqui, o Dropbox oferece, a partir de $10 por mês, você consegue ter até 1 tera de espaço de armazenamento em nuvem. E ele fazer esses backup em nuvem. Aí depois disso tem outros planos business, mas pelo que eu vi aqui, o espaço continua sendo 1 tera de espaço. É uma quantidade de espaço razoável. Então você pode ter essa alternativa também. Fora o Dropbox, nós também temos o Mega, a empresa Mega. Ela tem um serviço muito equivalente ao Dropbox, porém com uma grande vantagem: 50 GB de espaço gratuito. Tá? Então, desses serviços é o que eu mais aconselho, por causa do tamanho do espaço, né? Qualidade, todos são bons. Então, você tem 50 GB gratuito. Se quiser armazenar mais que 50 GB, tem diversos planos. Por exemplo, 200 GB com pagamento de 5 euros por mês. 500 GB de espaço de armazenamento em nuvem, né? 10 euros. 2 TB de espaço, 20 euros. E 4 TB de espaço, 30 euros por mês. É uma opção boa. Se você quiser uma opção gratuita de até 50 GB, te aconselho a estar usando a Mega. Também tem o Google Drive, que é fornecido pela empresa Google mesmo, né? Ele fornece inicialmente 15 GB de espaço gratuito. E depois nós temos 100 GB, que é R$7 por mês. Está em reais aqui, mas é cobrado em dólar, tá? Então esse valor pode oscilar um pouco. Ou opção de 1 tera por 35 por mês, 10 tera 350, já fica um valor meio salgado, né? 20 tera R$700 por mês e 30 tera R$1.050 por mês. E também temos o OneDrive, que é fornecido pela Microsoft. Voltando para o Google Drive, aqueles 15 GB iniciais que eles fornecem é compartilhado com o Gmail também, tá? Então, se sua conta e você usa bastante o Gmail, ele vai estar utilizando ali aqueles 15 GB. Eu, por exemplo, o meu e-mail do Gmail, só ele sozinho já tem mais de 13 GB utilizando. Então, eu não consigo fazer mais nada com o Google Drive porque já está consumindo pelo e-mail. Tá? Mas aí, é claro, você pode contratar o plano pago. Voltando para o OneDrive, então, atualmente eles estão fornecendo 5 GB grátis. A partir de 5 GB, ele tem um plano básico aqui, que é em torno de 50 GB, que é a mesma coisa que o Mega oferece gratuitamente, porém eles cobram uma taxa mensal de $4. Tá com asterístico aqui também, porque desculpa, R$4, mas tá com asterístico porque eles também cobram em dólar, então esses R$4 pode oscilar para mais ou para menos, depende da cotação do dólar do mês. Aí a partir de 50 GB, eles têm um plano para 1 tera, com uma vantagem que você vem com o pacote Office 360, que é o Office Online, né? Que você pode estar utilizando também. Então, R$24 por mês, 1 tera de armazenamento para um usuário. Se quiser até 5 usuários, você paga R$29 por mês. Tá? Então, são essas opções que você tem de servidores de gravação em nuvens. Não são empresas que fornecem gravação em nuvem específica para a CFTV, mas você pode estar usando isso para estar fazendo um backup das suas imagens gravadas nesses servidores. A vantagem é que eles têm alguns planos gratuitos. Dependendo da empresa, você paga um valor que não é tão caro e você pode ter até 1 tera de armazenamento, que também é muito vantajoso. E você está gravando nos servidores de empresas grandes, que eles fazem redundância. Então, quando você grava na nuvem de alguma empresa dessa, as imagens estão sendo gravadas em vários servidores, e muitos desses servidores até fora do país. Então, não tem o risco do assaltante roubar essas imagens, porque ninguém sabe onde estão esses servidores. E se por acaso um servidor der problema, parar de funcionar ou tiver sem internet, como são empresas grandes e são vários servidores simultâneos que são gravados, eles têm a redundância e nunca para de gravar e também nunca vai cair, você vai estar 100% garantido que essas imagens estão sendo gravadas. Então você pode estar oferecendo algum serviço desse para o seu cliente, esse tipo de configuração de gravação em nuvem com essas empresas. Mesmo não sendo uma empresa específica para gravação, mas você tem essa alternativa. Qual que é a vantagem de usar esses recursos? Você não vai estar utilizando HD, então você vai estar economizando com o storage ali, grandes espaços de HD, que HD hoje em dia não é barato, né?
o backup em vários servidores, conforme eu já falei. E qual é a desvantagem? Uma das desvantagens é que se você contratou, por exemplo, 1 tera, vamos supor 1 mega. Você está usando ali o plano gratuito de 50 GB de espaço. Quando encher esses 50 GB, ao contrário dos DVR, quando enche o espaço do HD, ele sobrepõe as imagens automaticamente, como esses serviços não são próprios para a imagem, quando encher esses 50 GB, ele vai parar de gravar, vai parar de fazer o backup na nuvem. Você constantemente tem que estar indo lá, apagando as imagens mais antigas, para ele estar continuando gravando. Tá? Então esse é um pequeno problema por estar utilizando esses serviços dessas empresas, que, como eu disse anteriormente, não são específicas para as imagens, mas é uma alternativa barata aí que você pode estar tendo. Fora isso, uma outra opção de gravação em nuvem é utilizar servidor storage via NAS. O que é NAS? É a abreviação de Network Attached Storage. Traduzindo, armazenamento em rede. Então, DVRs é muito difícil ter, mas NVR, que é equipamento específico para gravar câmeras IPs, câmera IP, e HVR, que são equipamentos híbridos que funcionam câmeras IPs e câmeras analógicas também, a maioria desses equipamentos eles têm a opção de você estar gravando as imagens também via NAS, que é via um servidor storage pela rede, que pode ser pela rede interna ou pela rede externa, que seria pela internet. Então, com esses equipamentos que têm esses recursos, você pode estar utilizando esses servidores storage via NAS e estar fazendo backup em nuvem em diversas câmeras. De todas as opções que eu passei para vocês até agora, na minha opinião, essa é a mais profissional. Não vou dizer que é 100% seguro, mas é uma das que tem uma segurança um pouco maior. Tá? Porque é um equipamento próprio para isso, então ele vai ficar 24 horas ligado, não vai esquentar, não tem o risco de ninguém mexer no computador e pegar vírus, desconfigurar, alguma coisa assim do gênero. Se ele desligar, ele tem vários equipamentos, se acabar a energia e voltar, ele liga automaticamente. Então é um equipamento que tem ventoinhas, mas não faz muito barulho, então pode ficar numa residência, no local ali que não vai atrapalhar muito à noite, com ruído e assim por diante. Então essa é uma alternativa também. Porém, o custo é um pouco elevado, principalmente que você vai ter que ter vários HDs ali para estar conseguindo gravar um tempo razoável de imagem e assim por diante. Mas é uma opção bem profissional para você estar oferecendo, para estar até vendendo um produto a mais para o seu cliente. E a última opção é a opção de gravação em nuvem da TecVoz. A TecVoz agora nesse mês de novembro está lançando um serviço de TecVoz Nuvem. Esse serviço ele é muito parecido com os serviços que eu comentei do Dropbox, Google Drive, OneDrive, Mega. Porém, é um serviço específico para CFTV, para gravação de imagens. Tá? Então ele tem alguns recursos a mais, ele faz o streaming das imagens, tem a opção de mosaico, então ele junta os principais recursos que um software VMS faz, que seria o Integra, por exemplo, ou o TheGuard. Ele tem as funções de mosaico, de streaming de vídeo e assim por diante. E a gravação em nuvem, que ao invés de você estar fazendo o seu próprio gravador de nuvem, você está gravando em diversos servidores externos. Que até que você fez a parceria com a Amazon, que é a melhor empresa do mundo para gravação em nuvem, né, em cloud computer. Então, como Google Drive, OneDrive, Dropbox, a Amazon também tem diversos servidores espalhados no mundo. O servidor nunca vai cair e essas imagens vão estar sempre sendo gravadas em diversos servidores simultaneamente. O streaming em vídeo é automático, então você tem todo o layout via site. É totalmente 100% online. Você não precisa ter servidores, HDs, você não precisa ter servidor próprio, você tem tudo serviço terceirizado pela TecVoz. Você tem gravação em 30 frames de resolução, na resolução máxima Full HD. Então, o serviço que é contratado, se você contratou para gravar 30 dias, não importa quanto que vai consumir de HD, você não precisa se preocupar com quanto HD. O serviço contratado é para 30 dias, vai estar sempre lá os últimos 30 dias de imagem gravada daquela câmera, em 30 frames por segundo, na resolução máxima, que no caso seria Full HD 1080p.
Você tem a opção de monitoramento compartilhado. O que seria monitoramento compartilhado? O seu cliente, vamos supor que você vendeu ali câmeras para uma vila, um condomínio de casas. Você vendeu diversos DVRs ali para aquele condomínio de casa, mas é um condomínio aberto, por exemplo, que não tem portaria, então qualquer pessoa pode entrar. Os vizinhos podem compartilhar essas câmeras com o serviço da TecVoz, com os outros vizinhos. As câmeras da rua, por exemplo, a câmera do portão, que não é uma câmera tão importante, pode compartilhar com os vizinhos. Então, todos os vizinhos têm acesso de todas as câmeras do bairro ali, ou da rua, do condomínio, que você consegue, um ajuda o outro a monitorar também. Esse recurso é chamado de monitoramento compartilhado com vizinhos. Esse é um recurso muito interessante, que tem diversos bairros, diversas pequenas vilas que já estão fazendo isso, e você consegue vender ali para todas as casas da região e está oferecendo esse serviço para todos esses vizinhos. E o melhor de tudo, você oferecendo esse serviço para o seu cliente, ele vai estar tendo a segurança de estar fazendo a gravação em nuvem, ele vai contratar esse serviço direto para a TecVoz, então você não precisa comprar um serviço e revender para o seu cliente, ele vai fazer a compra direta no site da TecVoz lá, e você distribuidor e você instalador vão estar ganhando comissão em cima dessas vendas, e é uma comissão mensal, porque é uma mensalidade, e toda mensalidade que o seu cliente pagar, você vai estar ganhando ali aquela renda recorrente diversos meses. Porque nada melhor do que você iniciar o mês e já saber quanto que você vai ganhar. Porque você não precisa fazer uma venda nova. Claro, sempre tem que estar vendendo mais, né? Mas você já sabe quantos clientes seus já está fazendo aquela mensalidade, já tem aquele serviço, você já sabe, já tem uma ideia de valor que você já vai estar ganhando nos próximos meses, e conforme você for abrindo novos clientes, essa renda mensal vai estar aumentando. Para você acessar e conhecer melhor os recursos do TecVoz Nuvem, acesse nesse endereço abaixo, ricardoluiz.com.br/TecVoz Nuvem. Nessa página vai aparecer alguns detalhes lá explicando melhor sobre o serviço. Vai ter esse simulador de rendimento extras, baseado num plano aí de 30 dias. Então, se você vender 30 gravações em nuvens para 30 câmeras, por exemplo, no plano de 30 dias, você vai ter uma renda mensal, você instalador, né, claro, você vai ter uma renda mensal de R$360. Então, se você conseguir, por exemplo, 10 clientes, desses 10 clientes que com certeza você já instalou aí no longo do tempo, esses 10 clientes instalar, fazer gravação em nuvem de apenas 3 câmeras, uma da entrada, uma do caixa, por exemplo. Então, se esses 10 clientes estiver fazendo gravação em nuvem de 3 câmeras, você tem 30 câmeras gravando nesse serviço e você vai ter uma mensalidade, uma renda recorrente todo mês de R$360. Imagina se você aumentar mais, conseguir colocar aí 50 câmeras de gravação em nuvem e assim por diante. O quanto que você vai conseguir de renda mensal? Somente com essas 30 câmeras, você consegue ter aí de rendimento por ano, sem ter trabalho nenhum, de R$4.320. Tá? Então, nesse site que eu te falei, lá você consegue aumentar ou diminuir o número de câmeras para estar tendo uma ideia aí de qual rendimento que você teria conforme as vendas. Quais são os planos que a TecVoz oferece? Ela oferece o plano para gravação de um dia. Então, vai ter sempre as últimas 24 horas de imagem gravada. Essa gravação sai por mês R$ 9,90 por câmera. Se for os últimos 7 dias de gravação, sai R$ 29,90. Se for 15 dias de gravação, R$ 39,90. E 30 dias de gravação, que foi o plano que nós fizemos o cálculo na simulação anterior, R$ 59,90. Todos os planos oferecem transmissão e gravação na qualidade máxima e não possui limitação de frames. Vai estar gravando em 30 frames. Tá? Então, você contratando esse serviço, não importa quanto que vai consumir de HD. Você não precisa se preocupar quanto que vai consumir de HD, não precisa contratar diversas bandas largas. Uma coisa que eu esqueci de falar anteriormente, se você tiver uma central de monitoramento para gravar remoto, no mínimo você tem que contratar 3 tipos de banda larga, tá? E de empresas diferentes.
Porque se uma banda larga cair, você tem que ter a outra redundante para continuar fazendo as gravações em nuvem dos seus clientes. Tá? Então aqui você não precisa se preocupar com banda larga, não precisa se preocupar com no break, com turno de funcionários. Tudo aqui já está tudo feito, fornecido pela TecVoz, e você consegue estar tendo essa renda recorrente aí que hoje em dia é muito bom. Uma outra opção também que você consegue fazer com TecVoz Nuvem, como tá falando, transmissão e gravação. Então, no plano, você tem transmissão e gravação. Então, quando a pessoa acessa pela plataforma TecVoz Nuvem, você consegue acessar via browser ou via celular, que tem um aplicativo específico para celular. Via browser você consegue acessar pelo Safari, pelo Firefox, qualquer browser você consegue acessar, porque as imagens são transmitidas em HTML5. Você não precisa ficar instalando nenhum plugin, ActiveX, nada disso. Você abriu o browser lá, logou e as imagens desapareceram instantaneamente. Não precisa instalar nenhum plugin, tá? Então, quando você for acessar via browser ou pelo aplicativo, que é um aplicativo muito interessante, você está acessando o servidor TecVoz. Então, esse acesso é ilimitado, você não tem limite de acesso. Hoje, se você acessar uma câmera IP, por exemplo, a câmera IP, por ela ter um processador muito pequeno, você consegue acessar no máximo até 3 usuários, dependendo da câmera IP, 5 usuários simultaneamente. Um DVR, por exemplo, a maioria dos DVRs são 10 usuários simultâneos que conseguem acessar as imagens do DVR. Dependendo da marca e modelo, às vezes são até menos, 5 usuários simultâneos. Então, se você quiser oferecer um serviço de acesso, por exemplo, para um condomínio, que todos os moradores querem acessar essas imagens via internet para estar vendo a hora que alguém entra no condomínio, para estar olhando as imagens do carro estacionado na garagem, alguma coisa assim do gênero, ou ver se as crianças estão no playground brincando. Com o recurso somente do DVR, o condomínio não pode liberar esses acessos para os condôminos. Tá? Com esse recurso de TecVoz em nuvem, o condomínio consegue liberar um acesso para todos os moradores, porque ele vai estar acessando o servidor da TecVoz e não direto o DVR, que tem limitação de no máximo 10 usuários simultâneos. Então, se por acaso todos os condôminos forem acessar simultaneamente, o servidor da TecVoz consegue transmitir essas imagens para todos esses condôminos. Tá? Então, o condomínio consegue cobrar, pode até cobrar ali 5, 10 reais a mais no condomínio de cada condômino, para eles terem acesso a essas imagens. E com isso está pagando essa gravação em nuvem, esse backup em nuvem. Eu, por exemplo, se meu condomínio oferecesse um serviço desse, na hora eu ia aceitar aí 5, 10 reais a mais que cobra. Dependendo do número de moradores que tem no condomínio, até menos você pode estar cobrando para estar pagando esse serviço de backup em nuvem. Uma outra opção que você pode estar oferecendo também são para escolas. O que tem de gente que me pede para estar fazendo transmissão das imagens ali das crianças na creche, para os pais estarem acessando via site, né? Então você pode incorporar essas câmeras no site, os pais acessam o site da escola, ou para uma área restrita, ou ali sem senha mesmo, e estarem acessando e vendo o que as crianças estão fazendo, se elas estão estudando, se elas estão no recreio, se estão sendo maltratadas, às vezes até com a transmissão de áudio, alguma coisa assim do gênero. Que pai que não pagaria ali 5 ou 10 reais a mais para a escola, para estar vendo o seu filho na escola, tendo aquela confiança de que o filho está bem na escola, está lá estudando, né? Então, com isso, a escola pode até conseguir ter, até a própria escola consegue ter uma renda extra também, oferecendo esse serviço. O pai vai estar mais satisfeito, os pais vão estar mais satisfeitos com o serviço da escola, vão estar pagando ali um valor baixo para estar acessando essas imagens. A escola consegue ganhar um dinheiro com isso e pagar o backup em nuvem, que você também vai estar tendo uma renda recorrente. Então, isso é uma alternativa muito boa também, que você está incorporando essas imagens no site ali. A pessoa está acessando automaticamente ou via a área restrita. Então, resumindo, vou fazer um resumão agora sobre a palestra. O que nós aprendemos nessa palestra? Eu passei para vocês o que é gravação em nuvem e backup em nuvem, que, resumindo, é qualquer imagem que é gravada fora da rede local, é uma gravação em nuvem.
Qual a importância desse tipo de gravação, né? Desse tipo de backup em nuvem, como eu falei anteriormente, por causa de quando corre muito risco, a maioria dos assaltos, os ladrões danifica os DVRs ou até mesmo rouba os equipamentos. Então você tendo um backup em nuvem gravando externamente, você acaba não perdendo as imagens e vendo quem foi o ladrão. E passei quais são os tipos de backup em nuvem que você pode estar oferecendo para o seu cliente ou até mesmo fazendo aí uma central. Quais são esses tipos? Usando o próprio equipamento, o próprio software cliente dos equipamentos, porém tem a pequena limitação que esse software é específico para cada marca e modelo. Essa é uma opção. A outra opção é utilizar softwares de monitoramento pagos, como Digiforte, TheGuard e Integra, que ele faz monitoramento e gravação também remota em nuvem. A outra opção é utilizar serviços que não são específicos para CFTV, para imagens, mas que fazem backup em nuvem, como o Dropbox, o Mega, Google Drive, o OneDrive, entre outros. Essas empresas, como eu falei, oferecem tecnologias gratuitas. Outra opção é a gravação via storage, via NAS, que você está, dependendo do equipamento, se tiver esse recurso de gravar em storage, você consegue estar fazendo backup nesses servidores. E o serviço de gravação em nuvem que a TecVoz está lançando agora em novembro, que além de você estar oferecendo um serviço muito bom para o seu cliente, uma opção segura para ele, você consegue ter uma renda recorrente aí mensalmente. Como eu falei inicialmente na palestra, para quem ficasse até o final, que eu ia ter um brinde para vocês, então o mês que vem eu estou lançando uma série de vídeos online, gratuita, 100% gratuita, de 4 vídeos que ensina 4 formas de liberar a porta do roteador para estar acessando o DVR ou câmera IP via internet. Tirando o acesso P2P, hoje, todos os DVRs você precisa estar liberando, redirecionando essas portas no roteador para estar tendo acesso remoto. Principalmente se você for usar esses serviços de gravação em nuvem, que a maioria utiliza o protocolo RTSP. E o protocolo RTSP ele é acessado via uma porta física. Então, uma porta de rede. Então, se você não tiver liberado essa porta no roteador, se você não souber fazer esse recurso de liberação de porta, vai ser difícil você fazer gravação em nuvem via RTSP. Por enquanto, ainda não tenho acesso via P2P, mas a TecVoz em breve está lançando acesso P2P. Enquanto ela não lança o acesso via P2P, o único acesso é via RTSP, liberando a porta do roteador. Então não fique para trás, não deixe de utilizar esse serviço de TecVoz Nuvem, porque está sendo uma revolução, uma opção de você vender algo a mais para o seu cliente, não só ficar vendendo produto, que hoje em dia a gente sabe que cada vez mais a margem de venda de produto está muito baixa. Então você ter algo a mais para ganhar em serviço e uma venda recorrente, hoje em dia é super importante para você conseguir manter a sua empresa saudável, né? Então, para você se cadastrar no mini curso e receber em primeira mão quando for lançado, faça o cadastro no site ricardoluiz.com.br/Conaseg. É só você preencher lá o seu e-mail. Assim que essa série de 4 vídeos for lançada, você vai receber no seu e-mail em primeira mão para estar assistindo e vendo as 4 formas de fazer o acesso remoto, de liberar o DVR em modo fácil, como UPnP, DMZ, utilizar um programa que faz esse redirecionamento automaticamente para você. Bom, é isso. Obrigado por estar até agora com a gente. Se você não conseguiu assistir essa palestra por inteiro, ou quer rever ela, ou qualquer uma outra palestra desse congresso, o Marcelo vai estar disponibilizando um acesso VIP. Com ele você vai conseguir rever não só essa palestra, como todas as outras do congresso. Obrigado e até mais.